Vamos lá. Até então a nossa estrutura ficou dessa forma. Uma pasta que vai carregar o jogo, beleza? Uma pasta data, que nós não começamos a trabalhar, e resource, que vai carregar fontes, imagens, músicas e áudios em gerais. Ok. Dentro de data, que vai ser os nossos dados, eu vou precisar fazer outra divisão, que vai basicamente ser os componentes aqui. Vou colocar até minúsculo aqui, porque eu vou ter que dar referência depois da pasta. E vou colocar também em inglês. Então, componentes e os estados, que eu vou chamar de states. Os componentes vão carregar aí algumas informações de configurações. E os estados vão ficar informações de níveis, menu. Então, por exemplo, ali nós vamos colocar os níveis do jogo, que vai ser o primeiro nível, né? Vamos colocar as configurações do menu, né? Carregamento do menu, carregamento do jogo. E algumas classes, na verdade, que seriam interessantes ficarem independentes, ficarem isoladas. Não tem nada a ver eu colocar tudo aqui dentro, por exemplo, dos dados, tudo em componente, tudo em states, não daria, né, erro. Logicamente você pode fazer dessa forma, mas isso aqui é organização. O que é do menu, o que é do carregamento, o que é configuração, configuração. Então fica interessante a gente fazer uma separação um pouco maior, né? Não precisa ser uma pasta para cada coisa, mas pelo menos dividir aqui em categorias. Agora que está pronta a nossa estrutura, nós precisamos começar a criar os arquivos. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o arquivo que vai abrir o jogo. Esse arquivo que vai abrir o jogo, eu vou dar, por exemplo, o nome do nível para ele. Então, eu vou vir aqui no meu Python está aberto aí, vou pedir um novo arquivo e vou salvar esse novo arquivo dentro da minha pasta principal, que é a raiz do meu jogo. Vou vir aqui para a área de trabalho, Pygame, avançado, ok, arquivos, jogo Mario. Então, vai ser aqui, ó, dentro da pasta raiz. Posso chamar, por exemplo, de nível 1, Mario nível 1. Vou colocar Mario underline level 1, que vai ser então o nosso primeiro nível aí. Vou chamar dessa forma aqui. Beleza. Esse arquivo, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um arquivo principal, que é um arquivo que geralmente nos sistemas, em jogos, a gente chama de main. Ou pode ser um arquivo, pode ser uma classe colocada nele próprio. Eu vou colocar um arquivo, porque depois nesse próprio Mario Level aqui eu vou colocar algumas informações e anotações do jogo. Então, para não ficar muito bagunçado, esse meu Mario Level vai chamar um outro arquivo que vai ser o meu arquivo main. Poxa, então vou fazer também esse arquivo main. Por enquanto não estou programando nada. E esse arquivo main vai ficar onde? Dentro da pasta principal, que vão conter os fontes do jogo, que são a pasta de dados. Então, data aqui, eu vou criar o meu arquivo main. Ok. Além do meu arquivo main, só para que eu possa começar a desenvolver o jogo, eu vou precisar de no mínimo dois outros arquivos, que vão ser um arquivo para carregar as configurações aí de tela, vai guardar informações, por exemplo, do tamanho da tela, vai guardar informações aí de load em si, da tela, e vou ter um outro para guardar informações de atualizações. O que são as atualizações? A velocidade em que a tela renderiza, que nós já trabalhamos aí com esse relógio de renderização com TIC, já nos módulos anteriores, eventos em gerais, e outros tipos de carregamentos também que vão ser detalhados. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir e vou salvar novamente. Agora eu vou salvar para poder organizar esses dois arquivos. Eu vou criar, na verdade, dentro da minha pasta de data aqui mesmo, esses outros arquivos. Por enquanto não vou trabalhar com os estados e nem com os componentes. Vai ser então o setup, que vai guardar as configurações aí, de tela e caminhos de pastas. Então, por exemplo, uma outra coisa muito interessante, às vezes você pensa, poxa, mas para que ficar separando, fazendo esse tanto de arquivos, sendo que eu posso passar o caminho da pasta na hora que eu chamar. Então, vamos supor aqui que eu estou chamando uma imagem. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, para chamar a imagem, vou ter que entrar em Resource, vou ter que colocar o nome da imagem, ponto, a extensão dela. Estou supondo aqui. Toda vez eu vou ter que colocar isso aqui. Ó. É muito mais fácil eu passar isso para uma variável, por exemplo, chamar aqui de image, por exemplo, passo essa informação, em vez de eu chamar esse caminho, eu simplesmente falo aqui, ó, image. É claro que o nome da imagem aqui não daria, Aí eu teria que colocar, por exemplo, somente a referência da pasta, que aqui então está só uma única, mas dependendo de onde eu pegar, teria mais, não seria só Resource, porque dentro de Resource eu vou ter a pasta Graphics, e aí dentro eu vou ter imagem. Então seria isso aqui, ó. Eu poderia passar essa informação apenas para a variável,
Então aqui acaba que com um único nome, né, que eu colocar aqui, por exemplo, um nome da variável aqui, por exemplo, image igual caminho image. Em vez de eu chamar esse caminho, eu ficar dando referência, eu vou colocar só o caminho image barra o nome do arquivo, ponto, a extensão que eu quiser utilizar. Então, assim, vai facilitar bastante e são esses tipos de informações que nós vamos estar guardando aqui, né, dentro desse setup. Além do setup, vai ter também um outro de configurações que nós vamos precisar também, né, e nós vamos estar montando primeiro as configurações do setup, as configurações de caminho, para depois começar o desenvolvimento. É aquela explicação que eu dei, né, para vocês já em outros cursos, que eu sempre venho falando. Quando você vai programar algo grande, você tem que começar pelo alicerce. Aqui eu não vou começar a fazer na tela aqui do menu, escolher o tamanho, tudo. Não, eu tenho que ter um arquivo para guardar as informações de tamanho, guardar informações de cores, guardar informações de posição, de velocidade, tudo isso para ficar mais fácil e organizado aí de trabalhar.